Fala galera, Endel Caporal aqui, passando mais uma vez no canal oficial da Voz do Torcedor Brasileiro, dessa vez torcedor corintiano. Antes de mais tudo, eu vou pedir perdão pela iluminação, pela edição. O jogo acabou agora, então eu já quis parar e comentar sobre esse jogo. Não vai ter edição no vídeo, como eu já falei, e a iluminação estava caiada, então, mas espero que você fique aqui para a gente falar um pouco sobre esse Corinthians que hoje fez um jogo fatídico contra o São Paulo, apesar de no final do jogo ter tentado buscar o resultado, mas esperávamos muito mais desse Corinthians, né? Um Corinthians que está oscilando da segunda para a quinta, para a sexta, para a sétima colocação e faz esses tipos de jogos, né? Vitor Pereira, além de ser um excelente técnico, ele é um excelente técnico, mas não dá para entender o porquê o time do Vitor Pereira, toda vez que começa ganhando tempo, ele recua suas linhas e fica esperando lá atrás tomar o gol. Porque todas as vezes que o Corinthians fez esse tipo teve esse tipo de atitude, né? Quando sofria um gol, recuava para trás, sempre levava o gol, tanto do empate quanto o gol da derrota, né? Foi assim com o Ceará, foi assim hoje com o São Paulo e quase todos os jogos que o Corinthians sai na frente. E é dessa maneira, o Corinthians sempre se acovarda depois de abrir o placar. E a gente fica nessa expectativa, né, de ver o time do Corinthians apresentando um bom resultado, ver o time do Corinthians apresentando uma boa, como que eu posso dizer, um bom aproveitamento, né, fora de casa. Estava jogando contra o São Paulo, há 10 jogos não ganha, se eu não me engano, há 10 jogos não ganha do São Paulo lá na casa do São Paulo. E fez esse jogo fatídico hoje contra o time de São Paulo, que parecia em alguns momentos estar esperando a derrota para o Corinthians, né? São Paulo que no segundo tempo quase que entrega o jogo para o Corinthians, né? Fala, pode jogar aí, Corinthians, pode ficar à vontade. E o Corinthians não foi efetivo no segundo tempo, apesar de ter uma bola na trave do Fausto Vera, apesar de ter tido um volume de jogo, né? Principalmente quando entra o Renato Augusto, quando entra o Fagner ali pelo lado direito. O Yuri Alberto jogou bem, tem jogado bem o Yuri Alberto. O Roger Guedes, apesar de não ter aparecido muito, tentou fazer algumas coisas. Ele não teve um jogo bom, um jogo excelente, mas tentou fazer algumas coisas. O Duqueiroz teve uma boa atuação. Só que o que está acontecendo com o Corinthians, não tem como falar sobre a efetividade em si dos jogadores, mas essa postura fatídica, patética, que o time insiste em ter. Sai na frente, sai jogando bem, sai tendo suas linhas lá em cima, buscando o jogo, buscando companheiros do lado, buscando jogadas improváveis, até para os adversários conseguirem marcar. E depois, quando faz o gol, sempre o Corinthians faz isso. Recua as linhas, deixa o time vir para cima, deixa o time ter mais volume de jogo e, consequentemente, jogar. Além disso que a gente está falando, né, dessa covardia que o time do Corinthians tem, também é um erro grotesco, ridículo, fatídico, patético do Gil, né? A gente que comenta muito sobre o Raul Gustavo que tem essas manias de fazer esses pênaltis idiotas, esses pênaltis imbecis ali. O Corinthians leva ali a bola nas costas do Gil, não tem como só falar que foi o Gil, né? Porque ali as linhas estavam subindo, tanto o Gil como o Balbuena tinha adiantado, as linhas do Corinthians estavam próximas, então não tinha como os caras ficar um pouco afastados, porque ia atrapalhar na compactação do time. Então a zaga sobe e o Rafinha acha aquele lançamento pro Éder ali, que eu torci para estar impedido, mas não estava. Até aí, tudo bem. O Gil consegue acompanhar o Éder, consegue ficar ao lado do Éder, e o Gil simplesmente, qual é a ideia brilhante que o Gil teve? Eu vou puxar o jogador do São Paulo, que provavelmente vai dar certo. E no ele puxar, é pênalti. E depois os caras ficam lá de uma maneira patética, ridícula, imbecil, tentar convencer o árbitro em tempo de VAR, um tempo onde o VAR está ali. Não tem como você ficar falando de blá 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 blá, sendo que tem a bosta do VAR ali que vai provar que você fez besteira. E como fez besteira, e o Éder vai lá e acha um gol. Os caras, a própria torcida do São Paulo fazendo pressão contra o jogador do São Paulo. Ou seja, para mim ali no jogo ali, teve momentos que o São Paulo tinha um jogador a menos, Igor Gomes, sem psicológico nenhum para estar naquela partida, fazendo um jogo ruim. E o Corinthians não soube aproveitar não só o fato do São Paulo estar com um jogador a menos, um jogador
apesar de ter suas qualidades, mas não está conseguindo jogar bem pelo São Paulo, e isso, consequentemente, a gente deveria ter aproveitado esse fator do Igor Gomes e não aproveitamos. A gente era para ter saído com essa vitória. É um empate que hoje muitos corintianos têm um gosto de derrota, porque é isso que eu estou sentindo, é um gosto de derrota, porque a gente está correndo um grande e sério risco de ir para a Libertadores em fase de grupo. E fase de grupos, a gente sabe muito bem como funciona, né? Pode acontecer da gente ser eliminado e não conseguir jogar a Libertadores. Títulos de expressões, provavelmente a gente não vai conseguir levar nenhum, porque independente de eu ser corintiano ou não, se o Flamengo pegar o Corinthians na final da Copa do Brasil, a gente já sabe o resultado, não precisa nem ficar argumentando sobre. E aonde era pra gente aproveitar, pra gente ano que vem ter uma temporada melhor, a gente tá vacilando, tendo esses tipos de atitudes, né? Abre o placar, vai lá, começa. Igual o tenso é que a galera reclama do Carille, reclama do Mano Menezes e traz um técnico estrangeiro que tem o mesmo posicionamento que essa galera tem aí. Galera, mas no mais, valeu, falou. Não se esquece de se inscrever e curtir o vídeo aí. Tamo junto.